demais estar mais uma segunda-feira aqui reunidas, né, para louvar, para receber do Senhor. E o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 ali, eu estarei, reunidas no meu nome. Então o Senhor está aqui, né, e Ele vai falar conosco. E eu orando pela reunião de hoje, me vinha o cuidado de Deus. Falei, mas não tem muito tempo que o Senhor falou sobre o cuidado dele, né? Mas eu acho que Ele está querendo reafirmar o quanto Ele tem cuidado de nós, né? Apesar das adversidades, apesar de tantos problemas que a gente tem vivido, né? Ele tem cuidado de nós. E nós vamos começar lendo Zacarias 3. Zacarias fica pouco antes de Mateus. Zacarias 3. Nós vamos lendo aqui. Célida. Hoje a gente não tem visitantes, né? Zacarias, o que você diz? Zacarias 3. Mas o Senhor trouxe aqueles que Ele queria que estivesse aqui, né? Então, Zacarias 3, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Então, fala assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Eu vou estar lendo somente até aqui, tudo bem, Sr. Luiz? Glória a Deus, Senhor bem. Então, aqui, para ver entendimento da passagem, o povo... Amém, glória a Deus. O povo de Israel, eles tinham sido levados para o cativeiro. E ali eles ficaram por 70 anos por causa do pecado, que eles não se arrependiam do pecado deles. E passado esse tempo lá, Deus resolve deixar eles voltar ali para a terra deles, para Israel, para Jerusalém. E ali eles voltando, e eles começam a pecar novamente. E a gente vê que o ser humano, gente, o ser humano não é fácil, né? Deus puxa a orelha, Deus puxa daqui, puxa dali, mas eles gostam do tal pecado, né? E ali eles voltaram a pecar. E aqui a gente vê, é tipo uma sala assim de um tribunal. E Deus ali, aqui nesses versículos que a gente leu, Deus era o quê? O juiz do que estava acontecendo. Satanás estava como acusação. Ele estava acusando o sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote que não é o Josué lá de Moisés, não. É bem depois daquele Josué. E Satanás estava se opondo ali a Josué. E
Josué ali representava o povo de Israel. Representa nós, o povo de Deus, né? E ali naquele tribunal, ali naquela sala, né? Deus chega e Satanás estava ali acusando o sacerdote Josué. E Deus chega e fala assim: eu te repreendo, ó Satanás. Ele é um tição tirado do fogo, mas eu vou colocar nele vestes limpas e eu vou mudar toda a vestidura dele e eu vou perdoar ele assim. Resumindo a história, né? E trazendo isso para as nossas vidas, o ser humano é como eu falei aqui no começo. O ser humano, ele tem um gosto pelo pecado que a gente não entende, né? E se tem algo que nós, seres humanos, até mesmo filhos de Deus, gosta, é de uma acusação. A gente gosta de apontar o dedo, a gente gosta de julgar, de jogar uma sentença contra o outro. E eu estava assim estudando em Apocalipse 12:10, só para ver entendimento. Não precisa ler, mas quem quiser ler pode ler. Apocalipse 12:10. Apocalipse 12, versículo 10. 12:10. Fala assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ai, gente, então nós vamos conviver com um acusador até a vinda de Jesus. E aqui Deus fala que o acusador dos nossos irmãos, dos crentes, porque pelo que eu vi aqui, gente, pela Bíblia, Satanás estava diante de Deus acusando Jó. E Jó, ele era um homem perfeito, não tinha uma pessoa como Jó na terra. Mas Satanás estava ali diante de Deus acusando Jó. Então a gente entende pela palavra de Deus que Satanás tem acesso a Deus, porque ele é um anjo caído, mas ele é um anjo. E ele fica lá diante de Deus para quê? Para acusar os irmãos. Agora, o que Deus faz quando isso acontece? Nós que aceitamos Jesus, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que acontece? Quando Satanás chega, a Maria pecou. Maria falou demais. Aí a Maria tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa. E Deus vai falar assim: eu te repreendo, Satanás, porque as vestes dela eu me encarrego de limpar. Então, a gente nunca pode nos colocar como juiz. A gente nunca pode ser um acusador. Por quê? Quando você se coloca nesta função de acusador, quem está em nós? Quem é acusador? Por isso que às vezes eu falo para Maria: eu não fico perto de gente que acusa o outro. Eu não fico, porque Satanás está nela. Então a gente tem que correr de pessoas acusadoras, porque as pessoas acusadoras, Satanás certamente está com elas. E às vezes está conosco, quando nós nos colocamos nessa condição de apontar o dedo para o outro, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. Ali Deus falou: eu vou mudar a sorte de Jerusalém. Jerusalém, esse povo, que o sumo sacerdote Josué estava representando o povo de Israel. E Deus falou: eu vou trocar as vestes, eu vou mudar essa história, eu vou mandar Jesus. E ele vai morrer pelos pecados deles todos. Eu vou trocar as vestes dele. E a partir de então eu serei advogado fiel deles. Não adianta você falar para mim que está pecando, não.
Você está enganado, porque quando eles chegam diante de mim, eu troco as vestes, eu limpo tudo, eu defendo, eu advogo a causa deles. Então, gente, a gente tem que entender isso e procurar viver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E para viver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se a gente vê um passarinho e fala, é Deus. Porque nós estamos cheios de Deus. Então nós só enxerga Deus nas coisas. Ah, mas é um beija-flor. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, gente. Vamos enxergar as coisas como Deus quer que a gente enxergue. Vamos enxergar as coisas boas. Ver as coisas com os olhos bons, né? E uma frase que eu ouvi, eu achei muito bonita. Ela fala assim: mas entre Deus e nós está tudo bem. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, que já morreu pelos nossos pecados. Então, tem hora que o diabo quer falar com a gente assim, ó, você pecou de novo, você fez isso de novo, ou você não podia ter feito isso, né? E o diabo quer falar que Deus vai se cansar da gente, mas Deus não vai se cansar não, gente. Por quê? Porque nós somos jardim de Deus, cuidados por ele. E jardim tem hora que ele fica meio murcho, tem hora que as folhas caem, tem hora que uma pétala seca, mas ele continua sendo jardim de Deus, cuidado, regado por ele, né? E tem hora que vem adubo, tem hora que vem umas coisas que a gente não entende, mas é cuidado de Deus sobre nós. Então, se nós temos Jesus, está tudo bem conosco. Ah, mas eu pequei, eu falei demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se achega diante de Deus, arrepende enquanto é tempo, e Deus vai sempre advogar as nossas causas, né? Então, nunca se colocar na função de acusador. Isso aí não vem de Deus, nós temos que fugir disso se nós quisermos o Espírito Santo com a gente, né? Em Provérbios 28:13, não precisa ler para a gente andar um pouquinho mais rápido, fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se tem algo que nós, filhos de Deus, né, pessoas que amam a Deus, precisa é confessar os nossos pecados, confessar a Deus, confessar a pessoa que a gente ofendeu, ou se a gente só falou nas costas, ou me desculpa, o que eu fiz? Não, só me desculpa, para ficar melhor, né? E gente, a gente precisa confessar os nossos pecados, confessar as nossas transgressões diante de Deus, para Ele encobrir os nossos pecados, né? Então a gente precisa disso nas nossas vidas, né? E Deus trazia ao meu coração: eu sou cuidado, eu sou provisão. E vinha também ao meu coração: a minha mão está estendida, e muito cuidado há sobre vocês. Então, gente, nós estamos sobre os cuidados de Deus. Nós temos um adversário? Temos. Ele vai lutar com a gente até o dia que Jesus voltar. Não é assim? Por quê? Que dia que Deus vai exterminar com ele? O dia que ele voltar. E o que ele falou em Apocalipse 10? O acusador dos seus irmãos, aí, irmãos de Jesus, né? Os acusador deles foi totalmente destruído. Então, até lá, nós estamos debaixo de acusação. Nós estamos sempre... A gente tem que sempre saber que o diabo está ali diante de Deus. Ó, se você trisca aqui, dá um trisquinho, fala lá, ó. Olha lá, ó. E Deus fala: eu te repreendo. Ela vai confessar, ela vai se arrepender e tudo vai ficar bem, né? Então, a gente precisa entender tudo isso, né? E Deus, gente, Deus, Ele sempre vai além nas nossas vidas. Se a gente for pensar na nossa vida, toda a nossa vida, tudo que a gente pediu para Deus, tem coisa para acontecer ainda. Mas, assim, pensa aí vocês, tudo que vocês têm pedido para Deus, Deus
não realizou e não foi muito mais do que vocês queriam? Geralmente a gente pede para Deus e vem muito mais do que a gente pediu. Muito mais. Então nós estamos sobre o cuidar de Deus, né? Sobre a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. E sobre esse grande amor dele por nós. Porque eu vejo quando Deus nos olha, gente, Ele nos olha como a obra-prima das mãos dele. E Ele fala, eu vou cuidar, eu vou proteger. E Satanás eu vou colocar debaixo dos pés dele. Eu vou colocar, eu vou advogar aquela causa. Então, gente, para que se preocupar, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E Ele está nos céus e faz todas as coisas por nós, né? E me vinha uma frase no meu coração, não tem uma folha que cai sem a permissão de Deus. Só que essa frase, ela não tem ela na Bíblia, não. Não tem. Tem muitas frases que a gente fala, gente, que não tá na Bíblia. Mas ela tá no Ancorão, ali Maomé escreveu isso lá no livro deles. Mas essa frase fala do governo de Deus, da soberania de Deus. Então, nós temos que crer nisso, mesmo que não está escrito na Bíblia, nós temos que crer que Ele tem controle de todas as coisas. Deus controla o universo. Deus é o governo nosso. Então, para que nós vamos nos preocupar, né? Aí, às vezes a gente fica preocupado com o governo aqui na Terra. É claro que a gente tem que votar corretamente. Mas quem é o nosso governo? É Deus. Se Deus quiser acabar com qualquer governo ruim, ó, Ele acaba com tudo. Então a gente fica muito preocupado com coisas que não precisava preocupar. O que a gente tem que se preocupar é estar sempre ali na presença de Deus, arrependendo das nossas transgressões, não ficar no papel de acusador, mas ser um cristão, uma pessoa que ama, que ora pelas falhas do outro, né? Não precisa ler também, porque eu gosto muito de ler versículo, né? Senão atrasa. Em Êxodo 15, 3 e 4, fala assim: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou o mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitões afogaram-se no mar vermelho. E Deus, gente, Deus, ele é um general de guerra. E um general de guerra, ele vai à frente das nossas batalhas. Ele não deixa a gente sozinho, não. Às vezes você está numa batalha e você fala assim, mas eu estou sozinha nisso? Isso não vai acabar quando? Não, Deus está à frente das nossas batalhas. Ele é general de guerra dos seus. Ele nos defende. Ele está à frente das nossas batalhas. E às vezes nós não vamos entender muita coisa, mas Ele é o nosso general. Aquele que está ali no controle, nos defendendo, à frente das nossas lutas, das nossas batalhas, o tempo todo. Então, às vezes você fala assim, não, mas hoje o dia foi difícil. Você podia ter morrido se ele não fosse o seu general, se ele não tivesse com você. Às vezes você fala, nossa, mas hoje aconteceu tanta coisa, mas você podia ter acontecido tanta coisa ruim com você, não aconteceu, porque Deus, ali naquela dificuldade, Ele estava te livrando de outras coisas muito piores. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que crer sim. Se aconteceu alguma coisa ruim, foi para outra boa acontecer. E seguir em frente e confiar em Deus. E eu achei assim tão interessante, eu acredito que foi assim uma revelação de Deus na palavra dele. Ele me falava no Salmo 20 e ele falava assim no meu coração, quando eu orava, né? O Salmo 20, ele é como se fosse o coração de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Porque nós, gente, se o nosso coração parar de bater, a gente morre. Então, o Salmo 20 era como se Deus falasse assim, Ele é que pulsa toda a minha palavra. Então, nós precisamos
ler esse salmo, meditar nele para entender ele. Nós vamos falar um pouquinho aqui dele e depois vocês vão ler em casa e meditar nele. E nesse salmo, a gente vai estar lendo agora, Salmo 20, do 1 ao 9. Salmo 20, do 1 ao 9. Fala assim: Ó Senhor, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, aceite os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça, ó Senhor, a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. E eu achei tão bonito porque Deus, Ele é o que para nós? Ele é resposta nas tribulações da nossa vida. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro, Ele nos sustenta e Ele nos responde quando nós clamamos. E Deus é tudo isso nas nossas vidas. E nós precisamos crer nisso, que Deus é tudo isso. Deus é resposta, Deus é segurança, Deus é sustento e Deus responde quando nós clamamos. E eu fiquei pensando, Davi, e quando eu orava, Davi, ele era um homem chamado homem segundo o coração de Deus, não era? E por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele confiava em Deus. Então Davi tinha confiança em Deus, que Deus iria à frente das batalhas dele, que com ele saltaria muralhas, que com ele venceria todas as batalhas. Então Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, o Golias, ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele confiava em Deus de verdade. E será que nós estamos vivendo essa verdade na nossa vida? Confiando em Deus em todas as batalhas que a gente tem tido? A gente tem que confiar. Então a gente... Por que aqui me vinha ao coração? Que é como se esse salmo fosse o coração de toda a Bíblia. Porque que adianta você ler a Bíblia se você não confiar nela? Que adianta se você não confiar nas promessas que ela tem para cada um de nós? Então nós precisamos disso, né? Confiar em Deus. Davi, ele era um homem que o coração dele estava em Deus. E o nosso coração tem que estar na palavra dele. Tem que estar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus em tudo que nós estejamos passando na nossa vida. Porque ele é general de guerra, ele vai à frente da nossa batalha. Nós, o que Deus fala? Que nós somos um jardim fechado dele, nós somos cuidados por ele, que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E sabe, gente, nós não precisamos ter ansiedade na nossa vida, nós não precisamos ter muitas preocupações, porque o que tiver que acontecer, se Deus permitir, vai acontecer. Mas se Deus não permitir, não vai
acontecer. Então não precisa ficar ansioso, não precisa ficar ansioso. A gente tem que estar sempre diante de Deus, né? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus pela confiança que ele tinha em Deus. E se nós não tivermos a confiança verdadeira em Deus, nós não temos na palavra dele. Então, fica tudo morto. Não existe Bíblia sem confiança, sem você crer nela, crer nas promessas dela para a nossa vida, né? E andar com Jesus, gente, é renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso eu. Gente, a nossa vontade, ela é muito terrena, ela é muito pecaminosa, né? Tem hora que a gente quer tanta coisa e a gente depois fala, mas para que eu quero? Às vezes nem era bom para mim e a gente tem que renunciar e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero renunciar ao que eu quero para fazer o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer de nós? Que a gente confie nele, que a gente ame ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que a gente crê que nós estamos aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Ele está disponível para nós. Mas nós precisamos renunciar à nossa vontade. A gente precisa crer nele do jeito que precisa crer, né? E assim as coisas vão acontecer nas nossas vidas. E me vinha ao coração José do Egito. José do Egito, gente, ele era filho ali de Jacó. E ele era um queridinho do pai dele e um queridinho de Deus, para falar a verdade. Porque o homem era muito reto, muito correto. E Deus, gente, ele gosta de gente reta e gente correta. E não adianta. Mas Deus tem um queridinho? Gente, quando a gente tem um filho assim muito reto, correto, ele é queridinho. Tem jeito. E José era queridinho de Deus e do pai dele. Porque amava o pai, respeitava o pai, ajudava o pai. E ali, ele teve um sonho que a família dele ia se prostrar diante dele. E ele, na maior inocência, conta para os seus irmãos. E os seus irmãos tentam matar ele, mas Deus não deixou. Porque Deus não deixa, ele é soberano. Ele tem controle da vida do José, ele tem controle da vida de todo mundo aqui. Então nós só vamos morrer, só vai acontecer uma coisa com a gente se Deus permitir. Porque ele é soberano. E Deus era soberano aqui na vida de José. E ali eles tentou matar e resolveram porque Deus chegou e ele foi vendido como escravo. Ali no Egito ele foi o melhor copeiro, o melhor em tudo ali na casa do faraó. E mesmo ele sendo o melhor, o que tinha na vida de José? O acusador. Tinha também um acusador. E ali, ele não quis pecar, e a mulher mentiu da vida dele. O diabo já mentiu da sua vida? Ele já te defamou por aí? Porque eu já enjoei de ser defamada. Mas eu sempre tenho aquele que me defende. E vocês também. Não é assim? E José tinha lá o acusador. E ele foi lançado na cadeia. Aí o diabo falou, agora eu frustro os planos de Deus. Nem na cadeia Deus frustra os planos que ele tem na sua vida. Foi lá na cadeia mesmo, ele revelou o sonho e se tornou o governador do Egito. Mas se ele não fosse para a cadeia, Deus ia levar ele para ser o governador do Egito. Porque era vontade de Deus. E quando é vontade de Deus, as coisas na nossa vida, e a gente rendida a Deus, em obediência a Deus, vai acontecer o que Deus quer, independente aonde você está. Não é assim? Eu vejo em igreja, gente, o povo briga por causa de cargo. Nossa, eu tenho nojo disso. Sabe qual é o cargo do cristão? É ir lá para a rua evangelizar, dar um panfletinho, é orar por irmão, é orar por vizinho, é dar um sorriso, é amar os de casa, é respeitar os de fora, é não ter espírito de acusação. É isso que Deus quer das nossas vidas, né? E ali José,
apesar do seu acusador, ele venceu, porque Deus advogou a causa dele. E Deus, apesar dos nossos acusadores, ele vai defender a nossa causa. Ele nos defende. Ele é Deus. E ele falou aqui que ele defende. Então, nós precisamos entender isso. E para terminar, o Salmo 46:10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus do pai de José, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente nas adversidades da nossa vida. Então, gente, para que nos preocupar? É nos render ao Senhor. Tá sempre ali pedindo perdão, né? Ali, como a gente leu em Provérbios 28:13, né? A gente precisa estar rendida ao Senhor, tá sempre ali confessando a nossa culpa uns com os outros e para o Senhor em primeiro lugar, né? Para que Deus possa, né, nos dar vitória em tudo. E hoje de manhã eu, em oração, me veio aquela música que fala: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é tão importante para Deus. O diabo, ele vai falar que você não vale nada, que você não é importante, que nada dá certo na sua vida. Mas Deus trouxe vocês aqui hoje para falar: eu quero que você valorize o que você tem. Você tem o Espírito Santo, você é alguém, você é amada pelo Senhor. E para finalizar, nós vamos cantar essa canção e declarando, olhando no olho do nosso irmão e falando o quanto ele é importante para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.